A educação na Primeira República. Para falar da educação da Primeira República, é necessário compreender tudo que precede esse período. O Segundo Reinado. Período marcado pela monarquia brasileira, sendo o imperador Dom Pedro II, que assumiu esse cargo aos 14 anos pelo golpe da maioridade. Seu reinado durou 49 anos, tendo que deixar o Brasil por um golpe que instaurou a República, em 15 de novembro de 1889. Essa época também é lembrada pela moda, fortemente inspirada nas vestimentas europeias, pela cultura de comer feijoada com a mão, pelo avanço do desenvolvimento econômico e pela escravidão dos negros indígenas, que só deixaram de ser escravos legalmente em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. A educação antes da Primeira República. Com o avanço econômico e social do país, a educação escolar recebe um olhar mais refinado, sendo um reflexo desse processo. Porém, quem tinha condições de frequentar as instituições escolares eram os filhos da elite dominante. Os pobres não tinham condições e, pior, no caso dos escravos, esse direito era negado. Apesar da educação escolar ser um direito gratuito, como a Constituição de 1824 garantia. Uma parte desse cenário desapareceria após a proclamação da República. Primeira República ou República Velha. E a proclamação da República, ela foi um golpe? Primeiramente, é necessário entender o que foi a proclamação da República. O que mais a gente escuta falar sobre esse assunto é que naquele momento a monarquia estava passando por uma crise, a abolição da escravatura. A Lei número 3.353, conhecida como Lei Áurea, acabava com a escravidão e assim também com a mão de obra existente. Dessa forma, o país entrou em crise. Mas por que a escravidão acabou? Porque conquistaram seus direitos como pessoas? Infelizmente, não foi bem assim que aconteceu. O governo imperial da época tinha a preocupação de acabar com a escravidão no país. Mas não porque eles achavam ruim, mas sim por obrigação e interesse econômico. Muito pela pressão inglesa, porque os ingleses queriam mão de obra remunerada, que pudessem comprar os seus produtos. O que levou à proclamação da República? A insatisfação militar naquele momento era certa, então os militares pressionaram Marechal da Fonseca para proclamar a República. Em 1889, no dia 15 de novembro, oficialmente é instaurado o novo governo. E foi assim que aconteceu o golpe militar. Já no dia 17 de novembro, sem escolha, a família real deixa o Brasil. E a partir daquele momento, o povo estaria sob controle dos republicanos, que planejavam novos rumos para o país. Assembleia Constituinte. A Assembleia foi reformulada após a proclamação, visando os interesses da República. A nova Constituição. Mas o que é a Constituição Federal? A Constituição Federal, também chamada de Carta Magna, é um instrumento legal máximo de um país, estabelecendo os limites materiais e formais a todas as suas leis. Em 1891, a nova Constituição previa que a nação se transformasse em uma república federativa, formada por estados. A educação da Primeira República. A educação nesse período está ligada às reformas educacionais e tiveram relação com as três correntes pedagógicas da época: a pedagogia tradicional, a pedagogia nova, a pedagogia libertária. Cada uma dessas pedagogias se distinguiram ao interesse da sociedade da época. De quem era a responsabilidade da instituição escolar? A responsabilidade da instituição escolar foi delegada a uma junta escolar, que elaborava um plano municipal voltado à educação. Esse plano se tratava de um modo de inspeção e cuidava da criação de escolas, da evolução do ensino, da organização escolar e do pagamento dos professores.
pelo que o Estado se responsabilizava? Segundo sua Constituição Estadual, o ensino público era gratuito, mas não deveria ser dever do Estado e sim dos responsáveis dos alunos. Assim, o Estado também definia que as câmaras municipais tinham a livre deliberação sobre a instrução primária e também se responsabilizava pela implementação desse ensino. Com a promulgação da Lei nº 41, de 3 de agosto de 1892, novos rumos foram tomados na organização escolar do estado de Minas e dos outros estados também. O município. Os municípios se responsabilizavam pelo pagamento de salário de professores e também pelos aspectos físicos da instituição escolar, como os prédios e os móveis. Os conteúdos. Com a reforma no ensino, ocorreu a valorização da cultura científica, pois a instrução deveria levar o povo a praticar a cidadania. Portanto, concluímos que essa história sempre será marcada por suas transformações e mudanças, tanto na política, economia e principalmente na educação.